Bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou a Carolina Salomão. E eu sou a Carolina Litti. Duas amigas se encontrando para conversar sobre a vida, dividir experiências, dúvidas. Somos duas psicólogas, mas estamos aqui para bater um papo para além da teoria. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no YouTube, mas você também pode ouvir a gente pelo Spotify. Então segue a gente lá, se inscreve aqui no canal. E o tema dessa semana vai ser controle. Carol! É um tema, né, bem familiar para as duas. Sim. Então você sente que você precisa estar no controle o tempo inteiro e por quê? Sim. Infelizmente, eu sinto. E eu digo infelizmente porque demanda muita energia de mim, né? Estar nesse lugar é exaustivo. Mais atrapalha do que ajuda. Porque causa sofrimento, né? Então, sim. Agora, por quê? Já é uma pergunta bem complexa, porque eu acho que envolve muitas camadas por trás disso, visto, né, que o controle é uma defesa nossa, né, para evitar certas emoções desconfortáveis, vulnerabilidade. Então, acho que o porquê a gente precisa cavucar aí. Eu sinto que, na verdade, é uma coisa nova pra mim, saber, porque ficava só no piloto automático, né? Então, se você me perguntasse isso há 6 meses atrás, de repente, eu ia falar, não preciso, porque eu não sabia, era meio, né, que fazia parte mesmo. Só que agora eu vi e não dá pra desver, né, Carol? Depois que vê, não tem como desver. Então, sim, eu sinto que eu preciso ficar no controle o tempo inteiro. Eu acho que as minhas feridas, isso vem de uma necessidade muito grande das minhas feridas. E é o tema número 1 hoje na minha terapia. E então eu venho fazendo um trabalho mesmo de estar mais presente, percebendo as sensações. Mas o porquê eu acho que é isso, ele vem mesmo da criança. Eu acho que ali, né, diante da situação, foi o que eu entendi que era para eu me manter segura, manter a garantia de alguma coisa. Então eu fui aperfeiçoando isso com o tempo também, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho percebido muito, que foi tanta exposição a situações inseguras, ou que eu fui entendendo disso, que eu fui aperfeiçoando com o tempo estar nesse lugar, tanto que eu nem percebia, né? Foi uma coisa que eu precisei mesmo... precisaram me falar na cara, eu precisei ler, eu precisei ouvir, né? Enfim, então... É isso, eu acho que veio muito, assim, da criança o que ela precisou desenvolver, assim, como recurso mesmo. Para sobreviver, Pra né? sobreviver. A gente desenvolve essa defesa porque em algum momento o controle serviu de alguma coisa, né? Talvez para sobreviver a um ambiente, a algum momento que a gente se viu ali muito, né, às vezes desestabilizada, uma insegurança, né, desesperada. E aí o controle, mas como você falou, ele serviu, a gente aperfeiçoa e vira automático. E a gente continua, né, nesse padrão automaticamente sem se dar conta. E difícil de ter a consciência, fazer o movimento, né, para sair desse lugar do controle. E aí a gente vai ficando mais distante da nossa vulnerabilidade, da nossa autenticidade, né? Eu acho que é isso, é um medo muito grande da exposição, né? E quando você percebe que algo saiu do seu controle, como que você lida? O que você faz? Surta! Nossa, esse tema, ele é muito fácil de falar e ao mesmo tempo muito difícil. Porque é entrar em contato literalmente, Sim. assim. Tá, vamos lá. Choro, tô brincando. Eu acho que depende, assim, sabe? Agora eu tenho ficado mais atenta, né, às minhas sensações. Então, depende da situação e do momento, e enfim. Então, eu percebo que eu fico ou muito estressada, ou mais irritada, mais reativa. Horas me dá uma sensação de desamparo na hora também. Então, às vezes é tudo isso. Então, acho que depende muito da situação mesmo. Final de semana passado, retrasado, enfim, encontrei com um amigo, a gente resolveu comer juntos. E a gente tava andando com a Preta, ele ficou do lado de fora do mercado e eu entrei. E aí eu comprei as coisas e eu já tava no caixa, né? Então, assim, super vigilante, comandando e prevendo o que ia acontecer ali, a hora, qual era o valor certinho das coisas, se ia passar, enfim.
E aí, nesse momento, exatamente, eu prestando atenção em tudo, observando tudo ao meu redor, ele me vira e fala assim: Carol, compra um amendoim. Eu me desorganizei inteira, Carolina. Inteira, assim. Eu até tentei procurar o amendoim, só que eu não sei se ele tava na minha cara e eu não tava achando, porque eu fiquei completamente desorganizada, porque saiu ali, né, do que eu tava prevendo, saiu do que eu tava focada e aí começou a chegar gente, né? Porque as minhas compras já estavam sendo passadas. Então começou a chegar gente na fila. E aquilo dali foi me dando uma ansiedade. Enfim, eu não comprei o amendoim, eu saí completamente desorganizada. O amigo ficou sem amendoim. Ele olhou pra mim assim, tipo, algo de errado não está certo, né? Eu tava visivelmente saindo assim. Eu tava desorganizada, é a palavra, assim. Eu acho que eu tava com esse misto mesmo de sensação. E aí eu falei pra ele, olha, me desorganizou um pouco, saiu ali do meu controle, eu fiquei desorganizada, me dá um tempinho, vou dar uma respirada e a gente já conversa, assim. Eu retomei, assim, fiquei conversando muito comigo, né? Isso tem sido uma estratégia pra mim, de conversar, de entender o que eu tô sentindo. Eu tenho trazido muito o corpo, então até fiz assim, dei uma sacudida, pra quem tá ouvindo a gente no Instagram, ou no Spotify. Dei uma sacudida, assim, que é tipo soltar. Solta. Soltar, fiz assim. Dei uma respirada, entendi o que aconteceu. E aí me organizei, assim, de novo, sabe? Uhum. Mas foi muito fresquinho. Eu falei, não, eu preciso trazer esse exemplo. E você, Carol? Então, eu percebo quando eu começo a ficar assim, meus pensamentos começam a ficar muito acelerados. Eu começo a ficar obcecada, né? Meus pensamentos só consigo pensar naquilo, fico quase que obcecada, né, naquela situação ou para resolver alguma coisa e fico buscando resposta. Eu quero o tempo inteiro buscar resposta. E aí eu vou para teoria, para conhecimento, né, nesse lugar de querer encontrar alguma coisa para me trazer. É tão parecido, amigos. Para me trazer segurança. Só que o que acontece? Isso reforça ainda mais, né, esse lugar de quanto mais eu busco resposta através do conhecimento, né, da teoria. Tá, por um lado é bom, porque eu tô ali, enfim, sabendo mais das coisas, mas por um outro, reforça um lado que nunca é suficiente. Nunca é suficiente e alimenta a minha insegurança, né? Então, eu percebo que eu tô querendo ficar nesse lugar desse controle quando eu começo a ficar assim, né, com os meus pensamentos e no meu corpo também. Porque aí eu começo a perceber que eu fico tensa, mais travada, minha respiração fica mais curta, né? Aquela coisa que você tá começando a pensar. Né? Você percebe que você dá aquela respirada funda e eu fico hipervigilante com o meu corpo. Então, qualquer alteração, qualquer mudança, qualquer coisa que eu sinta no meu corpo, eu já fico, né? Como eu já falei aqui da minha questão de hipocondria. Então, eu já sei que eu tô indo pra esse lugar do controle, né? Eu acho que é nessa tentativa de, como você falou, eu me desorganizo, mas não querendo me desorganizar, né? Então, fica nessa ambiguidade, né? Então, acho que isso é muito ruim, porque, né, gente, é sofrido. Sim. Nossa, eu preciso de terapia quando eu sair daqui, sabe? Porque eu já tô acessando um monte de coisa. E assim, e isso que você falou dessa busca, né? E é interessante porque a gente não encontra, né? Porque a gente nem sabe, na verdade, o que a gente tá buscando, mas a gente só tá buscando. E aí a sensação de não ser suficiente, ela vem muito junto, né? Porque se eu tô buscando, eu tô atrás, eu tô buscando sentido pra uma coisa que eu não sei o que é, porque eu também não tô olhando pro coração da situação, né? Só tô buscando fora. E aí, como não preenche, não chega, eu continuo ficando ali numa sensação de desamparo ou de insuficiência, né? Né? Eu acho que o não saber, né? Não saber o que tá acontecendo, não saber o que fazer, não saber como resolver. Isso tudo eu percebo que me tira desse lugar de preciso estar no controle o tempo todo. E agora eu não sei. Então, acho que aí, né, vai esses mecanismos, mas como eu já tenho hoje consciência disso, eu tento buscar o outro lado. Sim. Né? Então, acho que o esporte me ajuda muito nesse lugar. Meditação, leituras, mas não leituras teóricas, leituras mais, né, de coisas mais suaves, né? Acho que
Eu gosto muito de leituras budistas, né? Que trazem para esse lugar de solta, confia. Eu tenho alguns mantras, né, também que eu faço para quase que entrar, né, nessa vibração e nesse lugar de não, aquilo que tá fora do meu controle, o que me resta é soltar, é confiar, seja em algo maior, seja no fluxo da vida, né, em qualquer coisa, né? Eu acho que eu gosto de falar, eu faço a minha parte, né? A gente faz a nossa parte, aquilo que tá dentro do nosso alcance. De resto, a vida se encarrega. Né? E você acha que você faz mais alguma coisa, assim, para equilibrar esse planejamento, né? O que está dentro do nosso controle e o que é inesperado? Você acha que faz mais alguma coisa ou essas são as suas ferramentas? Essas são as minhas ferramentas e eu também hoje falo que todo planejamento precisa ter espaço para o inesperado. É muito difícil isso. Mas não dá pra gente ficar enrijecido num planejamento. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente também precisa saber a hora de recalcular a rota. Né? Uma cliente minha, muito querida, ela uma vez falou a seguinte frase pra mim: eu não posso, né? Não dá pra eu adaptar a minha vida aos meus planos. São os meus planos que precisam se ajustar à minha vida. Em que contexto que ela falou isso? Que os planos que ela construiu quando ela tinha lá 16 anos não cabam mais. Não caibam mais agora, hoje, com ela com os 27. Então, ela precisa atualizar esses planos para que eles continuem sendo um norte para ela, ao invés de limitarem ela, né? Porque o que acontece? A gente fica tão preso nesse controle, nesse tem que ser desse jeito, tem que ser como eu planejei, que muitas vezes a gente não se abre para o que surge, para o novo. E quantas oportunidades a gente perde porque a gente fica agarrada nesse controle. Né? Eu mesma uma vez falei assim, nossa, nunca fizeram uma festa surpresa para mim. E a minha mãe falou, claro, Carolina, é óbvio. Você não deixa. Você já se planeja com 3, 4 meses de antecedência seu aniversário. Então é isso, né? Soltar pra ser surpreendida. É uma vida muito limitada, né? E você, quais são os seus recursos para equilibrar planejamento e o inesperado? Deixa eu soltar aqui primeiro. Cara, assim, tem muitas vozes na minha cabeça, né? E as vozes, assim, que têm o controle como guia, elas são muito duras comigo, sabe? Elas são muito exigentes, elas me pedem o tempo todo um perfeccionismo. São vozes detalhistas, né? Elas faltam muito com respeito comigo se eu falho alguma coisa nesse sentido, né? Então, são pensamentos, assim, são vozes muito duras comigo. E eu sinto que como um empurrão, assim, sabe? Ao mesmo tempo que é um empurrão para fora, para buscar fora, né? Tem uma coisa rígida, assim, de segurar também. E ao mesmo tempo que existem essas vozes, tem também uma que está muito adormecida, porque essa foi muito bem trabalhada, está muito forte. Tem uma muito adormecida que tem como fonte o amor, o cuidado. Então eu tenho feito um trabalho de fortalecer esse lado, né? De também me tratar com amor, até na forma de falar. Também me tratar com carinho, e eu sinto que esse lado é um lado que vem com uma mão assim estendida, uma mão que dá um colo, que foi essa mão que eu usei quando eu saí do mercado, sabe? De, calma aí, deixa eu entender o que aconteceu, deixa eu me dar um amparo, porque eu fiquei muito desorganizada internamente, né? Foi um gatilho para alguma coisa, então eu precisei respirar ali, então foi essa mão. Então eu sei que é muito fácil falar, mas eu acho que eu tô num momento também de entender e compreender que essa segurança que a gente busca, ela é a gente que vai dar. É realmente esse contato com essa voz, com esse lado mais amoroso, com mais cuidado, né? Em relação a gente. Eu tenho conversado muito em voz alta comigo e escrever também tem me ajudado muito. É como se tivesse um lugar para escoar, porque os pensamentos eles são
tão acelerados, de fato, né? Aí, às vezes, ele vem um pensamento aqui e o outro já veio, e às vezes eu não acessei esse aqui direito, mas ele ainda tá aqui. Então, quando eu escrevo, eu também dou vazão para que ele saia, para que eu me dê conta que eu tô pensando isso. E eu poder recalcular essa rota, sabe? Eu sinto que é como uma porta, ela tá ali me convidando para entrar, para eu fazer para eu seguir o controle, para eu seguir o que é conhecido. E aí, quando eu me coloco presente e dentro né, dessa voz, desse fortalecimento, eu sinto que eu tenho um poder de escolha. Eu posso não ir por esse caminho, sabe? E aí eu posso soltar a maçaneta, de fato. Né? Então, eu acho que é isso. E esse, trazendo muitos exemplos, foi um final de semana bem agitado. Eu passei por uma experiência, assim, em grupo, que era de dança, né? Uma dança consciente. Então, não envolvia álcool, não envolvia nenhum tipo de droga, nem nada. E a gente ia pra dançar, assim. E era um trabalho focado nisso. Antes de sair de casa, eu fui sozinha. Antes de sair de casa, eu fiquei extremamente nervosa. Eu comecei a ter um início, assim, quando eu percebi que eu estava começando a ter uma crise de ansiedade, eu sentei na cama e comecei a conversar comigo. A me dar as garantias que eu tinha de eu tô me abrindo de forma consciente para vulnerabilidade, eu não estou correndo nenhum risco de vida, né? É um lugar extremamente seguro, eu sei que é um trabalho, né, de muito respeito e segurança, então de poder ir e me abrir para o que eu ia encontrar lá. E que o máximo que ia acontecer seria ser desconfortável e eu aprender como seria estar nesse lugar desconfortável, só que novo. Tantas vezes eu saí, Carol, sozinha, que isso não é uma questão mais pra mim, mas quantas vezes eu saí sozinha, né, já tinha bebido e fui para lugares assim, que até beirando uma coisa mais autodestrutiva mesmo, sabe? Nessa busca. Então, poder ter feito esse trabalho de uma escolha consciente, né? Porque tudo que é novo traz esse desgaste. Como você falou, a gente gasta energia, né? Só que quando eu construí isso lá atrás, enquanto criança, eu também estava gastando uma energia enorme. A diferença é que eu não estava consciente. E agora eu estou escolhendo sair disso, eu estou escolhendo me dar uma nova oportunidade, um novo senso de segurança, né? Um novo olhar, um novo ponto de vista. E eu proponho muito isso na clínica, de vai ao cinema sozinha. Vê como é que é. Vê o que você vai sentir. Vê como vai ser as sensações, os pensamentos. Mas é como se você estivesse escolhendo passar por esse desconhecido, né? Se abrir para a vulnerabilidade, mas de forma segura, porque você sabe que você está fazendo isso, né? Então, esse está sendo o caminho de eu me colocar nos lugares, assim, de forma consciente, né? Não ficar só esperando o inesperado também para eu me ver e conversando muito comigo, assim, fortalecendo essa voz a partir do amor mesmo comigo. Você falou do ir ao cinema sozinho. Esse final de semana eu fui. Eu lembrei de você. Eu te marquei. Eu também gosto muito, eu também sugiro isso, né, para as minhas clientes na clínica, que é um pouco desse lugar, né, também de soltar, né, de se abrir, né, enfim, eu gosto muito. Mas, ouvindo você falar, você falou, né, de comportamentos autodestrutivos, né, em relação à bebida, eu lembrei que, gente, quando a gente fica nesse polo de rigidez de controle, a gente precisa ter uma válvula. Só que o que acontece? A gente vai para o outro extremo. A gente vai para um outro excesso de soltar o controle. E aí seja através de comida, bebida, drogas, né? Então toda vez que a gente fica muito aqui enrijecida nesse lugar do controle, a gente vai pendular com outro lugar que vai ser essa válvula, só que vai para o total descontrole. Né? Eu também já tive essa relação autodestrutiva com o álcool, com a bebida, né? Então eu acho que achar esse equilíbrio, né, como você falou, através desse acolhimento, dessa conversa, né, de dar voz a essa outra voz que tem aí, que tá um pouco adormecida, né? Eu acho que encontrando esse lugar fica mais equilibrado, né? Fica mais saudável. E é um processo, é um caminho, é um passo de cada vez. O que eu tenho percebido muito nesse trabalho, assim, que quando eu solto a mão do controle, é que aí mesmo que eu começo a ter o controle.
Porque é isso, eu sou um terreno e eu só posso cuidar desse terreno, eu posso, né, ficar. É isso, cuidar dele. Só que se vai chover, eu não tenho controle. Se vai fazer sol, eu não tenho controle. Então é quando eu solto, abro mão disso, de tentar controlar o que eu não tenho controle, que eu começo a ter o controle sobre o que de fato é importante pra mim. Então o inesperado vai chegar, é inevitável, né? É essa instabilidade da vida que a gente até falou É a em vida, algum né? episódio, né? Só que eu tenho como me cuidar para lidar com esse inesperado. Eu posso estar mais relaxada para saber o que fazer, né? Eu começo a me conhecer melhor. Uhum. É colocar energia no que tá ao seu alcance. Né? Isso que a gente falou. Fazer a sua parte, né? Nisso que você canaliza a sua energia. De resto, é só gastar energia. Uhum. Né? Uhum. E, já, né, que estamos aqui nesse lugar que falamos tanto que somos controladoras, em Ai, meu algum Deus. momento você já conseguiu abrir mão, né? Você falou aí de algumas experiências, mas tem uma ou alguma situação, né, alguma área da sua vida que você falou, não, eu consegui abrir mão do controle aqui. Conta um pouco. Teve essa experiência recente, que foi né, essa experiência que foi muito incrível pra mim, foi muito, assim, eu indico pra todo mundo, inclusive. Sei que não é, né, dependendo do processo de cada um, não é todo mundo que alcança, alguns anos atrás eu não iria conseguir, mas foi muito incrível. Eu acho que é isso, Carol, eu acho que estar em grupo pra mim tem me ajudado muito, assim, porque é uma permissão pra ser conduzida. É uma permissão para ser afetada pelo grupo, num sentido de afeto mesmo, né, para confiar, porque eu acho que o controle ele tá muito a ver com essa falta de confiança, então confiar em mim, confiar nesse outro, confiar né, no que vai se dar a partir do grupo, então para mim tem sido muito bom viver essas experiências em grupo, grupos terapêuticos, enfim, ou aulas, né, alguma coisa nesse sentido, que tenha como foco também o lado terapêutico, sabe? Que não tenha muito ego também ali, né, imperando. Eu consigo, eu acho que me perceber melhor, né? Eu acho que é esse trabalho mesmo de confiança. Eu Uhum, acho que a experiência mais recente e que foi incrível foi essa, uhum. que eu trouxe agora da dança. Foi muito especial. Eu acho que eu já saí muito de um lugar de controle na minha relação com o Rô. Rô é meu marido, gente. Vocês A vão gente ouvir entendeu, a falar gente dele entendeu. várias vezes. Que no início eu era muito tem que ser do meu jeito, o meu jeito é o melhor, tem que ser no meu tempo, quando eu quero. Assim, eu acho que eu era chata. Ele diz que não, né? Já fazendo parênteses, desculpa a todo mundo que já conviveu comigo. Se um dia eu já fui assim. E eu já saí muito desse lugar, assim. E eu falo disso, assim, o meu controle nunca foi pra ciúme. Não fui uma pessoa ciumenta, controladora, possessiva, não. Ele ia mais pra esse lugar de tem que ser do meu jeito, quando eu quero, e muito pra questão de saúde, alimentação. Eu era chata que ficava cuidando da comida dos outros, sabe? E trabalhei muito isso, porque eu tinha uma questão com a alimentação, então também já trabalhei muito esse lugar. Eu acabava projetando no outro, Uhum. né? E aí por trás, olhando isso, né? O que tá por trás, né? Desse controle todo que eu tinha com o Rodrigo, que era o que mais estava ali no dia a dia. Era o medo de perder. E Uhum. quando eu falo de perder, como eu falei, não é o ciúme, é o perder pra morte. Né? Então, por isso que eu era tão preocupada com a saúde dele, com a alimentação dele, né? Porque eu tinha essas fantasias, Que tem a ver com né? você, né? Que tem a ver comigo. Era só uma projeção. Né? Mas eu já saí muito desse lugar. E o Rodrigo também ajuda muito, né? Porque ele consegue colocar os limites. Uhum. Né? E como eu já estou consciente, eu aceito esses limites. Uhum. Né? Um exemplo é, sei lá, antes ele ia fazer. Eu sempre faço café, né? Pro café da manhã. Aí, quando eu acordava antes de mim ia fazer o café, eu chegava na cozinha e falava, não, mas é desse jeito, não tá desse jeito, porque são quantas colheres de café, que não sei o quê. Ele olhava pra mim e falou assim, Carolina, dá licença, que sou eu que tô fazendo café?
Você vai lá pra sala e espera. E aí eu... Não, tu tá certíssimo, é verdade. É o seu café. Então, assim, ele também me ajudou a ir trazendo essa consciência, né? Então, eu acho que é um lugar... Eu abri mão. Nossa, e, gente, é tão mais leve. É tão mais leve, né? Abrir mão desse lugar, né? De estar, tipo, não, o outro vai fazer do jeito dele, da forma dele, que vai ser diferente da minha e ok, é isso. Sabe? Então, acho que Um tem lugar uma mais leveza. acessível, né, Carol? A gente fica mais acessível, assim. Cara, é muito libertador, assim, né? É. O fato de soltar a mão, porque o outro trabalho é cuidar da vulnerabilidade, né? Que é isso, mas Spoiler. isso é papo para o próximo tema, né? Sim. Amiga, obrigada. Mais um para nossa continha. Esse foi o Pode Ser de hoje. Lembrando que somos duas amigas, duas mulheres, para um papo além da teoria, né? Porque é realmente uma troca de vivências e experiências. Lembrando que esse podcast é uma grande autorização para poder ser. E não esquece, compartilha, ativa o sininho, dê um like, comenta sobre o tema, o que fez sentido, o que não fez sentido, o que você concorda, o que você discorda sobre o tema de hoje. E até o próximo encontro.